dia, esse menino, bom dia, dona moça. Hoje nós estamos aqui para mais um dos nossos vídeos explicando o TikTok. E para começar, a gente vai ver um vídeo do Gabriel Sampaio. Na verdade, não é para mais um dos nossos vídeos, né? É o primeiro vídeo explicando o TikTok. Você tá certo. Não, é verdade. Senhora, a gente pode falar sobre uma das criações aqui? É o polvo. E tem o polvo. Você não gostou do polvo? Gostei, adorei, amei o polvo. Eu só quero um certificado que tá tudo certinho. Nesse vídeo, então, tem a representação aí de Deus quando ele está criando o polvo, desses animais maravilhosos que pertencem ao filo Molusca. Mas vamos ver melhor aqui no slide. Então tá aqui, né, o polvo lá do filo Molusca, só que o filo Molusca não é só isso, né? O filo Molusca, ele tem várias classes e entre elas as mais conhecidas estão a classe Bivalve, que a gente conhece, e dentro da classe Bivalve a gente conhece mais as vieiras, as ostras e os mexilhões, a classe Cefalópoda, que é onde estão os polvos e as lulas, e a classe Gastrópoda, que é onde estão os caramujos e as lesmas. Claro que dentro do filo Molusca a gente tem várias outras classes, mas essas três aqui são as mais conhecidas. Dentre essas classes aqui, a gente vai ter lá os animais que são marinhos e os animais que são terrestres. Esses animais marinhos, logicamente, né, eles vão respirar por brânquias, enquanto que os terrestres vão respirar por pulmões. Mas não é só isso, uma particularidade interessante dos animais do filo Molusca é que eles também podem respirar através do seu manto ou através da superfície corporal. Todos esses animais do filo Molusca, eles são divididos, a gente divide o corpo deles em cabeça, ombro, joelho e pé. Não, mentira. O corpo deles vai ser dividido em cabeça, pé, que é essa região aqui, ó, essa região aqui muscular, e o saco visceral, que é a região onde estão os órgãos e os sistemas desses animais. Mas vamos ver mais um pedacinho do vídeo. É todo mole, pra ele ser mole mesmo? O senhor fez um animal sem osso. Bicho que não tem osso, não quebra osso. Faz sentido. Por que 8 braços? Ah, centopeia saiu com 100 pernas, você não fala nada. Agora o polvo não pode ter 8 braços. Com esses braços ele deve ser fera em escalar árvore, né? Mas que árvore? Ele mora na água. Água? Ele sabe nadar, é? Nada muito bem por sinal. Outra coisa, acho que aqui tá anotado errado, mas... Esses animais, gente, são aqueles que a gente chama de não segmentados. E, de fato, eles têm um corpo mole, eles não têm ossos, eles não têm nenhuma estrutura óssea. Só que os moluscas, de uma maneira geral, eles são caracterizados pela presença de uma concha. Todos eles, então, vão ter, de alguma maneira, essa concha calcária que é secretada pelo próprio animal. Mas, às vezes, vocês estão se perguntando, ué, professora, mas e o polvo? O polvo tem concha? Como assim? O polvo vai ter essa concha? E de fato, o polvo ele não tem concha. Como Deus e seus assistentes estavam lá discutindo no vídeo, o polvo ele não tem concha, ele não tem nenhuma estrutura óssea. O que a gente conhece como polvo, o que a maioria das pessoas conhece como polvo, são animais do gênero Octopus, que ele perdeu totalmente essa concha. Só que as lulas, não é essa imagem aqui não, aí aqui ó. As lulas, que muitas pessoas acham parecidas, com o polvo, elas têm sim uma estrutura que a gente chama de pena, que é uma estrutura proteica que está demonstrada aqui, ó, que vai proteger lá a cabeça desse animal, mas não é uma estrutura óssea, é uma estrutura proteica, talvez seja um resquício daquela concha que ele perdeu aí nos milhões de anos de evolução. Essa pena, então, e toda a cabeça desse animal vai ser recoberta pelo manto. O manto, então, é uma estrutura ali da epiderme que recobre ali toda essa estrutura aqui, toda a cabeça, inclusive o saco visceral, que é onde estão lá os órgãos e os sistemas do animal. Então, aqui a gente tem destacado em vermelho o manto e aqui, ó, aqui dentro, o saco visceral ali. E dentro do saco visceral a gente tem os órgãos e os sistemas, incluindo o sistema digestivo completo desses animais. O filo Molusca, de uma maneira geral, todos os animais do filo Molusca, não só da classe Cefalópode, eles vão ter esse sistema digestivo completo com boca e ânus aqui no final. E além disso, eles também têm um rim que a gente chama de rim metanefrídeo, que faz ali o processo
processo de excreção desses animais. E uma coisa interessante dos animais do filo Molusca é a presença dessa rádula aqui. A rádula é uma estrutura bucal que serve para raspagem dos alimentos. Exceto os animais da classe Bivalvia, que são filtradores e, portanto, não têm essa estrutura aqui, todos os outros molusca, eles vão ter essa rádula aqui, ó, que a gente vê melhor aqui nessa outra imagem. Aí ele aproxima essa estrutura aqui do alimento e ele raspa o alimento com esses dentículos, que são dentículos de queratina. E eles podem usar essa rádula para se alimentar das presas que eles capturam. Os cefalópodes, por exemplo, que, como eu falei, é a classe dos polvos e das lulas, eles são predadores marinhos ativos. E eles usam, então, os tentáculos para agarrar suas presas, como esse camarão que a gente está vendo aqui, ó, já era para esse camarão, porque esse polvo ele vai agarrar essa presa com seus tentáculos e vai imobilizar ele com o veneno que ele tem na saliva. Como Deus e seus assistentes estavam discutindo lá no vídeo, né? Ele tem veneno, sim, esse veneno está presente aí na sua saliva. Esse hábito predador dos cefalópodes está refletido em seu plano corporal. Por exemplo, o pé dos cefalópodes, aquele pé muscular ali que todos os moluscos têm, no caso do cefalópode, ele foi modificado em um sifão muscular que a gente chama de sifão muscular escorrente, que a gente vai ver melhor aqui nessa outra imagem, ó. Então, aqui a gente vê o sifão. E o pé, então, ele foi modificado nesse sifão que vai ajudar a dirigir o movimento desses animais. Então, eles são exímios nadadores justamente por causa desses sifões com a ajuda lá dos tentáculos. Além disso, uma outra estrutura que também provavelmente reflete esse hábito predador dos cefalópodes é a cabeça. Eles têm uma cabeça bem desenvolvida, onde está lá o sistema nervoso e os órgãos sensoriais. Então, aqui a gente vê, ó, destacado aí em vermelho essa cabeça bem desenvolvida, onde está ali o sistema nervoso desses animais, que a gente chama de sistema nervoso do tipo ganglionar. Porque eles têm, ao invés do cérebro, né, eles têm esses gânglios aí, como se compondo o sistema nervoso desses animais. E eles também têm olhos muito bem desenvolvidos, a gente vê destacado aqui na imagem, esses olhos, eles têm uma acuidade visual embaixo da água muito boa. Apesar deles não conseguirem enxergar cores, eles têm uma acuidade visual embaixo da água que é melhor, inclusive, do que a nossa. Muito bem, por outra coisa, acho que aqui tá anotado errado, mas diz que ele tem 3 corações. Onde você tá regulando a quantidade dos órgãos que eu boto nos meus bichos? O quê? 3 corações. Pra finalizar, eu não entendi muito bem. Como que ele se defende de predadores? Ele tem veneno, né? Aí se um predador se aproxima, ele joga. Joga veneno. Não, ele joga tinta nele. Tinta? Tinta. Tinta. É, tinta. 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 Pra que tinta? Pra Tinta. sacanear mesmo. Tinta. Pensa você indo atacar alguém e ele joga tinta na tua cara. Aí sai correndo, nadando. Tinta. Esse dia eu tava inspirado. Os assistentes, então, eles estão ali intrigados com a questão desses animais, eles terem 3 corações, né? E de fato, os animais da classe cefalópoda, eles têm sim 3 corações. Eles têm um coração sistêmico indicado aqui, ó, que é um coração principal, vamos colocar assim entre aspas, e 2 corações branquiais, que ajudam a irrigar as brânquias. E diferente dos demais moluscos, os animais da classe cefalópoda, eles evoluíram, eles desenvolveram um sistema circulatório fechado para melhor irrigação dos seus tecidos, dos seus órgãos. E isso também provavelmente reflete o seu hábito predador, porque um sistema circulatório aberto provavelmente não ia dar conta de irrigar todos os órgãos, dado ao hábito desses animais, né? Esse hábito ativo desses animais. Bom, mas eles não são sempre tão espartanos assim, né? Muitas vezes eles precisam se defender de predadores, eles precisam fugir. E para isso eles têm sim essa bolsa de tinta, que foi outra coisa que os assistentes também ficaram muito intrigados em relação a isso.
Os cefalópodes, eles têm uma bolsa de tinta e eles liberam aí essa tinta como se fosse uma nuvem de fumaça para que eles consigam escapar de predadores. Então, quando eles se sentem ameaçados ou quando eles acham que eles precisam fugir, eles liberam essa tinta. E essa tinta fica aqui nesse saco de tinta que está nessa região aqui do corpo e é liberado aqui através da cavidade do manto. Inclusive, lá no filme Procurando Nemo, tem esse polvozinho aqui, ou uma lulazinha, não sei se é um polvo ou se é uma lula, que às vezes, quando ele fica assustado, ele solta aquele espirrozinho assim e solta aquele jato de tinta. Se você não viu Procurando Nemo, veja, é muito legal do ponto de vista da biologia. Mas também para se defender, esses animais, eles também podem mudar de cor. Os cefalópodes, eles têm algumas estruturas que a gente chama de cromatóforos, que são células da epiderme que possuem grânulos de pigmento que fazem com que esses animais mudem de cor. Então, conforme a contração e o relaxamento da musculatura, esses cromatóforos, eles são pressionados ou relaxados e aí o animal pode mudar de cor. Aqui a gente vê um polvo, os tentáculos dele esbranquiçados, mas aqui a cabeça quase da cor da pedra. E nessa outra imagem aqui a gente vê o mesmo polvo mudando de cor, né? Diferentes tipos de coloração aqui. E ele pode usar isso tanto para se defender como para se esconder num comportamento de caça, mas também essa mudança de cor também é usada no comportamento de corte, nos rituais de corte. Geralmente o macho tentando mostrar para a fêmea que ele é um bom candidato, que ele tem aquelas cores bonitas ali porque ele é saudável e ela pode acasalar com ele. E aí então o acasalamento ocorre. Os cefalópodes, eles são dioicos, todos eles são dioicos, ou seja, o que é dioico mesmo? São aqueles animais que têm sexos separados, e alguns moluscos vão ser hermafroditas. Aí eu estou falando do filo de uma maneira geral. E agora, como sempre, para finalizar, vamos ver um exercício. Vamos lá, então, uma questão lá da Universidade Federal da Paraíba. E ele vem nos dizendo o seguinte: o filo molusca surgiu no início da era paleozoica, há cerca de 500 milhões de anos, sendo representado por milhares de espécies. Os mares antigos apresentavam grande biodiversidade comprovada pelos milhares de fósseis encontrados em seus sedimentos. No litoral sul do Brasil são encontrados amontoados de conchas de moluscos denominados sambaquis. Nesse contexto, identifique as características gerais dos organismos representantes desse filo. Vejam que o examinador ele está pedindo para a gente as características gerais do filo, ele não está pedindo características de nenhuma classe específica. Mas vamos ver lá então. São todos hermafroditas com reprodução cruzada? E aí, o que vocês acham? Não, né, gente? A gente acabou de ver que todos não. Eu falei para vocês que existem sim alguns animais do filo Molusca que são hermafroditas, mas não são todos. Possuem sistema digestório com boca e ânus, ou seja, eles têm um sistema circulatório completo? Sim, né? A gente viu que sim. Vou colocar verdadeiro aqui, então, essa daqui, vou colocar falsa aqui na frente, que essa daqui tá falsa, vou até riscar aqui. 3. Possui uma ou mais brânquias relacionadas com a respiração em ambiente aquático ou pulmão, estrutura adaptada à respiração aérea. E aí, o que vocês acham? De fato, a gente viu, né, que tem classes lá do filo molusca que eles vão ser aquáticos e vão respirar sim por brânquias, enquanto em outros que são terrestres vão respirar sim por pulmões. Então, essa 3 aqui também está correta. Vamos colocar um verdadeiro aqui na frente dela. 4. Possui sistema circulatório formado por vasos associados ao coração e a excreção é feita principalmente por metanefrídeos. E aí, o que vocês acham? Vasos associados ao coração e metanefrídeos e excreção por metanefrídeos? Sim, né? A gente acabou de ver isso aqui. De fato, os cefalópodes, que são lá aquela classe onde estão os polvos, eles têm uma circulação fechada, mas não são todos os moluscos que têm essa circulação fechada. A maioria deles vai ter vasos associados ao coração e todos eles têm essa excreção com rins do tipo metanefrídeos.
E os 5 não possuem sistema nervoso ganglionar? O que vocês acham? Lembra lá do sistema nervoso ganglionar, que é formado lá por aqueles gânglios? Não possuem, cuidado com esse não aqui, hein? Eles possuem sim sistema nervoso ganglionar. Então, essa daqui está falsa. Então, ficou como verdadeira a 2, a 3 e a 4. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo explicando o TikTok. Lembrando que esse é só um resumo do Filho Molusca. Tem muito mais coisas que a gente teria que falar aqui. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, alguma sugestão, deixem aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. E o Gabriel, que foi o autor daquele vídeo maravilhoso, que foi base da nossa aula, eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Até mais e até a próxima!